Pasta 6. Quem não entrega, cai fora. Sem crescimento, meritocracia não passa de um discurso bonito. Como criar oportunidades de ascensão para os melhores numa companhia que anda de lado? Como remunerar melhor seus talentos se o resultado da firma não aumenta? Jorge Paulo Lemann sempre soube que para que sua filosofia fizesse sentido, era preciso manter a engrenagem em constante aceleração. Por isso, quando em 1976 o americano JP Morgan, então o maior banco do mundo em valor de mercado, bateu à sua porta para oferecer sociedade, Jorge Paulo quase cedeu à tentação. O JP Morgan queria começar a operar no Brasil e a corretora Garantia parecia ser o parceiro perfeito. Começaram as negociações. Para a corretora, associar-se ao banco americano representaria não apenas uma injeção de capital, mas também uma espécie de selo de qualidade internacional. Acima de tudo, seria a chance de dar um salto de crescimento para a instituição americana, que não fazia a menor ideia de como operar no Brasil. Contar com o pessoal arrojado e arrogante da corretora carioca seria a melhor forma de abrir portas por aqui. Juntos, eles seriam mais eficientes que separados. Em tese, tudo fazia sentido. O problema com as teses, como se sabe, é que na prática as coisas costumam ser diferentes. Jorge Paulo sempre foi um sujeito com os olhos voltados para o futuro. Quando o financista começou a pensar no efeito daquele negócio a longo prazo, seu entusiasmo evaporou. A associação com JP Morgan aceleraria o crescimento da corretora naquele momento, mas poderia representar o seu fim em alguns anos. O carioca acabaria perdendo o controle da firma e a cultura que criara inexoravelmente seria engolida pela da corporadora gigantesca. A experiência do estágio no burocrático Credit Suisse ainda estava fresca na memória e ele não queria viver situação semelhante. Entre embolsar um dinheiro alto arriscando o futuro e tentar ganhar espaço sozinho mantendo os valores que pregava, ficou com a segunda opção. Abre aspas, foi uma decisão épica, a mais difícil que eu já tomei. Fecha aspas, disse certa vez. Faltava comunicar ao JP Morgan que a transação não iria acontecer. O problema é que o brasileiro queria recuar sem se indispor com o maior banco do mundo. A saída encontrada por Jorge Paulo foi criar dificuldades para concretizar o negócio. Inicialmente, ficar acordado que o Morgan teria 30% da nova instituição, o máximo permitido na época. A corretora Garantia pouco mais de 40% e o restante seria distribuído entre investidores brasileiros a serem definidos. Lemann, então, acionou contatos no Banco Central pedindo que o BC só desse uma carta patente à nova instituição formada pela associação entre JP Morgan e Garantia se 51% do capital ficassem nas mãos do fundador da corretora. Ele imaginava que quando JP Morgan percebesse que nunca seria controlador da nova instituição, desistiria da associação. Acertou a previsão? Ao saber da nova determinação do BC, o Morgan capitulou. A negociação foi abortada e cada um seguiu para o seu lado. O banqueiro se livrou do JP Morgan, mas a ideia de ter um banco de investimentos já estava semeada. Poucos meses depois do encerramento das negociações com os americanos, a corretora Garantia conseguiu uma carta patente para entrar nesse ramo sozinha. Abre aspas, vamos ser maiores que o Bozano. Fecha aspas. Jorge Paulo costumava dizer aos sócios, em uma referência ao banco de investimentos fundado por Júlio Bozano e Mário Henrique Simonsen, que naquela época dominava o mercado. Para chegar lá, ele deveria continuar atraindo gente boa e distribuindo ações do banco entre os melhores. Mas, para que um novato talentoso ganhasse espaço, alguém necessariamente deveria ser esvaziado. E os primeiros a sentir esse efeito da meritocracia proposta por Jorge Paulo foram os sócios que o acompanharam na fundação da corretora Garantia.
Embora todos tivessem suas salas no banco, encontrá-los por ali trabalhando havia se tornado raridade. José Carlos Ramos da Silva, por exemplo, que acompanhara Jorge Paulo desde os tempos da Libra, estava empolgadíssimo com a fortuna que havia amealhado e não queria mais saber de ficar pendurado no telefone negociando papéis. Seu tempo passou a ser dedicado às namoradas e ao automobilismo. Ramos da Silva começou a pilotar como hobby, mas chegou a participar de campeonatos brasileiros de provas longas por 3 anos. A partir de 1975, Jorge Paulo começou, então, a comprar fatias da participação do amigo, até que 3 anos depois, Ramos da Silva deixou completamente a sociedade. Adolfo Gentil, o responsável por financiar a maior parte da compra da corretora Garantia, desde o início avisara que entraria só com o dinheiro e que não pretendia trabalhar. O arranjo funcionou por alguns anos, mas logo a turma que vinha de baixo começou a questionar a participação do sócio, que não trazia receita para a firma e passava seus dias numa casa nababesca com direito à piscina olímpica, jardins tropicais e quadra de tênis na ainda quase selvagem Barra da Tijuca. Pressionado por Jorge Paulo, ou trabalhava ou saía, Gentil vendeu sua fatia, mas a relação entre os dois azedou. Aos amigos, Gentil nunca escondeu que achou a manobra uma tremenda ingratidão com quem o ajudou no início. Na história do Garantia, a regra de que todos os sócios precisavam trabalhar na instituição foi quebrada apenas uma vez. Alex Heigler, primo de Lehman, jamais deu expediente e, mesmo assim, tinha uma pequena participação, inferior a 1%. Guilherme Arinos foi o único dos sócios fundadores que Jorge Paulo Lehman não conseguiu afastar. Da mesma forma que jamais se desfez de seu título do Country Club do Rio, apesar de ter levado bola preta dos demais sócios, o que na prática o impossibilitava de usufruir do clube, ainda que fosse dono do título, Arinos se recusava terminantemente a vender sua fatia no Garantia. Permaneceu até 1998, quando o banco foi parar nas mãos do Credit Suisse. Arinos faleceu em outubro de 2011, aos 96 anos. Ao conseguir comprar as participações de Ramos da Silva e Gentil, Jorge Paulo Lehman pôde acelerar a distribuição das ações entre o pessoal mais jovem. A participação inicial de Jorge Paulo no Garantia, que era de 25%, chegou a mais de 50% em 1978. Depois, foi paulatinamente diminuindo, à medida que vendia ações da instituição para os novos sócios. Essa administração da sociedade era uma tarefa delicada que exigia dedicação constante. O carioca Marcelo Medeiros, sócio do Garantia nos anos 90, lembra como o banqueiro lidava com a questão. Abre aspas. Ele pensava o tempo todo em como a sociedade tinha que evoluir. Nas reuniões para decidir a entrada de novos sócios, ele tirava um papelzinho do bolso e dizia quem tinha que vender participação, quem tinha que comprar e quanto. Distribuía as ações e ajustava a sociedade. A discussão sobre a entrada de novos sócios era muito conduzida por ele. Mas, quando o Jorge Paulo estava quieto, todo mundo sabia que precisava apresentar argumentos que ele aceitasse. Fecha aspas. Quando Garantia passou para as mãos do Credit Suisse em 1998, Jorge Paulo Lehman já havia transferido quase metade de sua participação. Sua fatia era, então, inferior a 30% do capital. No final dos anos 70, o Garantia contava com quase 200 funcionários, a maioria formada por homens na faixa dos 20 e poucos anos e com o tal perfil PSD. Todos sonhavam com o topo prometido e faziam quase tudo para chegar lá. Constranger um colega na frente de outras pessoas durante as avaliações semestrais era comum. Como a hierarquia tinha pouca importância ali, passar por cima do chefe e falar diretamente com o superior dele também fazia parte das práticas corriqueiras. De vez em quando, os ânimos se exaltavam de tal maneira que discussões se transformavam literalmente em pancadaria.
Numa ocasião, um operador virou um balde cheio de água na cabeça de um desafeto em plena mesa de trabalho. Tiveram de ser separados pelos colegas. Quase uma dezena de pessoas entrevistadas para este livro utilizaram a expressão panela de pressão para descrever o dia a dia no banco. O ex-sócio Alex Abate faz uma analogia formidável. Abre aspas, era como se você jogasse numa jaula 5 gorilas e deixasse uma fêmea do lado de fora. Alguém vai morrer ali, concorda? Fecha aspas. Embora possa parecer um ambiente cruel para muita gente, sujeitos como Abate encaravam aquilo apenas como uma disputa em que os melhores sobrevivem. Abre aspas, quando você sabe a regra do jogo, é fácil jogar. Se um cara conseguir me tirar, ele foi mais capaz. Ele ganhou o jogo e eu parto para outra. Essa era uma regra que todo mundo sabia. Fecha aspas. No mundo pré-assédio moral, até mesmo as brincadeiras entre o pessoal que trabalhava no mercado financeiro como um todo e no Garantia em particular tinham um quê de agressividade. O fato de praticamente não haver mulheres no banco também ajudava a deixar o ambiente com um jeitão de colégio interno em que trotes e pegadinhas eram considerados aceitáveis. Um dos alvos frequentes das brincadeiras era Fred Packard, um inglês recrutado por Jorge Paulo Lemann em 1974. Entre as principais funções de Packard estava abrir caminho para Garantia no mercado internacional, num tempo em que a palavra globalização ainda não fazia parte do repertório corporativo. Formal, como se espera de um inglês, Packard era a única pessoa do banco que usava terno. Um de seus hábitos era tirar os sapatos quando estava sentado em sua mesa. Vira e mexe, alguém surrupiava um dos calçados e o escondia. Vale dizer que Packard não foi o único ali a ir para casa descalço depois de ter os sapatos escondidos. Como viajava muito, os colegas costumavam pedir que ele entregasse uma encomenda no seu destino, pacotes pesados e inúteis que normalmente não passavam de listas telefônicas ou tijolos. Nenhum episódio foi tão embaraçoso como quando Packard experimentava um terno numa sala de reunião do banco e teve suas calças roubadas por colegas. Ele nem pôde reagir. Assim que a roupa sumiu, um de seus principais clientes, o dono de uma engarrafadora da Coca-Cola do interior paulista, entrou na sala. Catatônico, Packard afundou-se numa cadeira na ponta da mesa, vestindo apenas camisa, paletó e cuecas. O cliente achou estranho que um inglês, normalmente tão educado, não se levantasse para cumprimentá-lo, mas não disse nada. Packard manteve a fleuma e conduziu a reunião até o final, mesmo naquela situação bizarra. O cliente foi embora, sem desconfiar que seu interlocutor estava seminu enquanto discutiam negócios importantes. Abre aspas, aquela porra era um circo, fecha aspas, diz o antigo sócio que relatou essa história sem economizar palavrões. O Garantia nunca foi um lugar para ouvidos sensíveis. Não por acaso, as maiores barbaridades eram arquitetadas na mesa de operações, o lugar mais tenso do banco. Marcel Teles, o chefe da mesa, não só estimulava como participava ativamente dos trotes. Ele próprio foi vítima dessas molecagens logo que chegou. No que se refere às brincadeiras, o máximo que Jorge Paulo Lemann topava era uma corrida pelas escadas do prédio do Garantia, do 22º andar até o térreo. Beto Sicupira sempre se manteve afastado das gozações. Marcel falava um dia em 2 telefones ao mesmo tempo, numa linha com o Banco Central e na outra com um cliente. Os colegas viram que sua camisa tinha um furo no cotovelo e não tiveram dúvidas. Começaram a rasgá-la. Marcel, que não podia parar a negociação no meio, teve de aguentar o trote sem reclamar. Ao final da camisa, sobraram o colarinho e os punhos, mas nenhum dos interlocutores do operador jamais soube o que acontecia enquanto ele estava ao telefone. Casamentos eram um prato cheio para as brincadeiras, muitas delas de gosto duvidoso.
Pergunte a qualquer um que tenha trabalhado no Garantia nos anos 70 e 80 como era o clima no banco. E a chance de ouvir falar no casamento do Jacaré é enorme. Jacaré era o apelido de Leopoldo Caetano, operador da mesa e um tirador de sarro nas horas vagas. A cerimônia seria realizada na capela da reitoria da UFRJ, no bairro da Urca, e os preparativos do pessoal do Garantia só não foram maiores que os da noiva. Eles encomendaram na TV Globo 7 cabeças iguais às da fantasia que a personagem Cuca, uma bruxa velha com cara de jacaré, usava no programa infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo. O próprio Marcel Teles, que era um dos padrinhos do noivo, fez questão de bancar as fantasias. No meio do casório, 7 pessoas, vestindo as cabeças de jacaré e gritando "Papai, papai!", invadiram a igreja. O grupo era formado tanto por gente do banco, como Alex Abeide, quanto por garotos desconhecidos recrutados em frente à capela. A noiva estava perplexa. O padre, furioso, ameaçou suspender o casamento. Abre aspas, depois de muita confusão, a cerimônia terminou. Mas na hora dos cumprimentos, algemamos os noivos e levamos os dois para o bar Lagoa, enquanto a festa rolava no Yacht Club. Fecha aspas, diverte-se, Rogério Castro Maia, abre aspas. Era uma coisa horrorosa, todo casamento era isso. Fecha aspas. Castro Maia tem um repertório quase inesgotável de anedotas sobre o dia a dia do banco. Parte delas ele viu de perto, outras escutou durante algum dos almoços de confraternização que organiza periodicamente com os ex-sócios do Garantia. Os encontros, sempre realizados no Rio de Janeiro, reúnem normalmente pouco mais de 20 ex-sócios de diferentes gerações. Marcel Teles não perde nenhum deles. Beto Sicupira só foi uma vez e Jorge Paulo Lemann é presença bissexta. O último encontro de ex-sócios do Garantia a que Jorge Paulo compareceu foi em 2010. Por sua sugestão, o almoço foi marcado no Country Club do Rio. Abre aspas. Como o aluguel do espaço custaria R$4.000, perguntei para o Jorge se ele ia pagar. Ele respondeu que não, que era para todo mundo rachar. Fecha aspas, diz Castro Maia aos risos. Quando acabou o evento, Jorge Paulo deu mais um pitaco. Recomendou a Castro Maia que, na edição seguinte, um dos antigos economistas do banco fosse convidado a dar uma palestra para o pessoal. Abre aspas, eu sabia que o Jorge ia querer transformar isso em trabalho. Fecha aspas, disse um dos habituês dos encontros quando soube da ideia. A sugestão de Jorge Paulo Lemann foi devidamente descartada.